Oi, gente, boa tarde, paz do Senhor. Como vão vocês? Estou aqui mais um dia para falar da volta de Jesus. Já começo rindo, né? Porque eu vou falar algumas coisas aqui, começa a vir coisas na cabeça. E eu sei que Deus fala conosco, que Ele fala através do Espírito Santo de Deus. E é muito engraçado, cara, porque eu dou muita risada, sabe? Tem umas coisas que me fazem rir tanto. Vem alguma coisa que eu penso, daqui a pouco eu começo a falar e eu lembro exatamente daquilo que eu fiz. Não é ele, velho. E eu dou risada, sabe? Eu tava vendo as palavras do Senhor. É óbvio que ele tem o significado para tudo, porque ele é Deus e ele falou, né? Mas veja essa aqui de Mateus, é sobre a volta de Jesus, tá? É a partir de 2300, de 2300 até 2400. Eu já vou explicar. Mas olha isso, gente, Mateus 23. Que legal aqui, ó. Ó, Mateus 23, do 23 ao 39. Mas eu vou ler aqui só o 23. Eu vi o 24 aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ué, eu dou risada, porque assim eu falo, cara, o Senhor, ele fala as coisas e é tudo sério. Mas as pessoas não param pra ler e perceber. Parece que ele tá dando uma caçoada. Ô, gente, parece que tá dando uma caçoada na nós. E na palavra de Deus tem que o Senhor zomba dos inimigos. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. Aí fala só. Ô, velho. Oi. O Senhor é bom. Ele falou que todo mundo é mal, velho. Você não tem noção. Aí aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó. Ai de vós, escribas fariseus hipócritas, porque dá o dízimo, da hortelã, do entre e do comido desprezado, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Cara, o juízo é a vida eterna, velho. Ele veio aqui e salvou a gente. A misericórdia, você não tem noção. Jesus é o Filho de Deus e ele é a manifestação de Deus como homem. Ele é Deus que encarnou. Todo mundo sabe, eu deveria saber disso. Se não sabe, tá sabendo agora, tá? E a fé é nele que salva a gente, entendeu? Aí tem umas coisas muito engraçadas aqui, cara. Não é assim, eu creio nele, eu realmente creio. Mas, cara, é muito engraçado, velho. Eu creio no Senhor, mas eu me divirto com ele. Assim, tem hora que eu fico doida, sabe? Mas eu me divirto muito. Olha, velho, ó. Olha o que ele falou. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha, ele fala, condutores cegos, coais um mosquito. Coais um mosquito. Velho, secou o quê? Secou café, entendeu? Não café, secou chá. Ó, secou um mosquito, né? Que sai a borrinha e engoliz um camelo. Velho, eu pensei cada coisa engraçada. Eu fiz umas coisas e eu fico brincando, né? Mas isso é pra quem tem intimidade é na medida da fé de cada um com o Senhor. Eu falo assim, o Senhor vai ter que me engolir, porque eu vou ficar aqui, eu não vou sair. Aí eu fico pendengando, eu caio, levanto, mas eu sempre tô aqui pregando, né? Olha a doidice da pessoa chegar pra... chegar pra dentro e falar assim, o Senhor vai ter que me engolir. Não, a pessoa é muito doida, né? Então tá bom, gente, vamos lá. Olha, Mateus 24, versículo 15, Jesus Cristo falou aqui, quando ele estava nos dias da sua carne, quando ele estava encarnado, antes dele morrer, ressuscitar e voltar para o céu, tá bom? Ele falou da profecia de Daniel, tá? E ele estava sendo indagado pelos discípulos acerca das coisas que ainda acontecerão no futuro, tá? E aí, no versículo 24, ele apontou para a profecia de Daniel, tá? Em Daniel 8, versículo 14, ele fala que é 2.300 tardes e manhãs. É um enigma. Na palavra de Deus tem escrito tanto em Deuteronômio, eu acho, quanto em Coríntios, que o Senhor fala por enigma, tá? E assim, Deus é triuno, foi o Espírito Santo que me revelou essas coisas, tá? Só ele poderia revelar, tá? Só ele que sabe disso, né? E foi ele que me revelou. Eu sei que foi o Espírito Santo que me revelou. Ninguém mais poderia fazer essa revelação para mim, tá? Eu falo porque eu creio. E aí é o seguinte, Jesus estava explicando e outra coisa. As pessoas, elas questionam acerca de Jesus ter falado que só o pai sabia, o filho não sabia. Mas assim,
tanto em Daniel 10, tá? Quanto em Ezequiel 10, tá? E Ezequiel 12, Jesus aparece antes de encarnar como um homem vestido de linho, tá bom? Porque Deus pode fazer todas as coisas, nada é impossível para ele. Ele tava lá já como um homem vestido de linho, doideira, né? Ezequiel, tá bom? Ezequiel 10, Daniel 10, Daniel 12, você pode ler que você vai ver, tá? E então é de 2.300 para 2.400. Eu falei século 23, porque se você pegar 2.300 e dividir por 100, vai dar 23, não vai dar 24, tá bom? Não é século 24, é século 23, porque o tempo é contado deveria ter sido contado do zero. Assim como as horas, que parte do zero, tá, gente? Inclusive, tem o Marco Zero de São Paulo, que é lá na Catedral da Sé, tá? E tem as profecias lá de Nostradamus, que era um cristão católico, tá? O Senhor, Deus fez todas as coisas convergirem em Cristo. E quando eu comecei a minha jornada de fé com o Senhor, depois de me batizar, porque eu nunca deixei no meu coração a questão da fé de querer me batizar para ficar com Deus, tá? Eu comecei na igreja católica, tá bom? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês aqui, que vai ser do século 23 para o século 24. Nós sabemos que só está começando as coisas no mundo a acontecer, guerras e rumores de guerras, e tem ali, principalmente ali no Oriente Médio, tá? Tá tendo briga lá no Irã. Eu já expliquei aqui que eles são muçulmanos. Eles ficam brigando com os israelitas. Eles acreditam em um mesmo Deus, mas não sabem explicar como, tá? E eu já expliquei aqui que o cara lá, o Mohammed, o Maomé, ele era descendente de Abraão, descendente de Ismael, tá bom? E aí o Senhor enviou um anjo lá para falar, tá? E eu acreditava Alá ser Deus e eu nem sabia dessa história, porque só o mesmo Espírito Santo poderia revelar isso para mim, tá bom? Eu acreditava que Alá era Deus, mas eu não entendia nada de islamismo. Inclusive, quando eu comecei a pesquisar aqui, eu fui fazer a pesquisa para ver qual o livro da Bíblia que o islamismo tinha, porque eu sei que os israelitas usam o Antigo Testamento. Aí eu fui ver o que os islâmicos tinham, e aí eu vi que era diferente, mas eu vi que tem trechos da palavra de Deus. E aí foi uma revelação especial divina ali, entendeu? Para o Senhor fazer convergir todas as coisas em Jesus Cristo. Aí o que acontece? Eles não acreditam em Jesus, mas foi o mesmo Deus, né? O Pai de Jesus Cristo, que é pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Então é o mesmo Deus, tá bom? Que enviou o anjo para falar por conta da fidelidade dele com Abraão, né? Que foi o concerto que ele fez com Abraão, e da linhagem de Abraão lá na frente nasceu Jesus Cristo, tá? Então eu já expliquei isso aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais uma outra coisa. Ah, tá. Uma vez eu tava conversando com um cara que ele é islâmico. Aí ele falou assim: se Jesus é filho de Deus, então quem é o avô de Jesus? Gente, é uma pergunta tola, né? Se Jesus tem um avô, Deus não é o pai de Jesus? Pelo amor de Deus, minha gente. Ó, o Senhor fala, tudo é para glória de Deus, tá bom? Tudo é para glória de Deus. O Senhor fala que o conhecimento é muito importante. Você conhecer, você estudar, conhecer, para você aprender, entendeu? E aí você tem que ter uma pessoa para te ensinar. As coisas que eu tenho dito aqui é o próprio Deus que me ensina, tá bom? Ele me ensina, tá? Tem escrito que o Espírito Santo de Deus ensinará todas as coisas. E o que eu tô falando aqui tem escrito na palavra do Senhor. E outra coisa, tem escrito na palavra de Deus que o Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem, tá? Então o Senhor me revelou. Realmente eu sempre tive temor do Senhor. Sempre tive temor. Tipo assim, eu não gosto de fazer mal ao meu irmão. E tipo assim, respeitar o Senhor. Porque eu sei que ele é digno de toda honra, toda glória e todo respeito. Porque ele é Deus. Entendeu? E em primeiro lugar nós temos que amá-lo, tá? Então o Senhor me revelou. Eu não imaginaria que ia ser eu,
porque é uma coisa muito grande, né? E tem tanta gente no mundo que gostaria de saber disso e o Senhor revelou para mim. Mas ele revelou antes de mim uma visão para um pastor chamado Joshua Makela. Eu não tô buscando a minha glória, a glória é de Deus, tá bom? A glória é dele, tá? O Senhor, ele nos abençoa, ele faz a gente prosperar na medida dos nossos esforços, dá um trabalho, mas tudo vem das mãos do Senhor. Não estou buscando dinheiro aqui, estou buscando falar a palavra de Deus. Nós sabemos que o mundo está ficando muito complicado, então assim, eu peço a você que se você puder abençoar um irmão seu, tá? Você puder falar uma palavra de amor pro seu irmão, se você puder ser agradável pro seu irmão, se você puder ficar em paz com seu irmão, procurar sempre a paz com seu irmão, procurar dirimir as dúvidas, os conflitos que você tem com o seu irmão para buscar a paz consigo e com seu irmão, né? Às vezes é assim, igual Ló e Abraão, não haja desavença entre nós, você vai para um lado e eu vou para o outro, tá bom? Porque às vezes os dois não estão entrando em acordo, mas se você puder ajudar seu irmão, tá? Seja uma visita, se seu irmão estiver doente, você ir visitar, precisar de uma visita, uma palavra de amor, de conforto, poder levar um café, um presente, como uma demonstração de amor, você faça isso pelo seu irmão, porque isso é bom e agradável aos olhos do Senhor, tá bom? Então é isso que eu gostaria de deixar hoje aqui para vocês. Já fiz bastante isso e ainda continuo fazendo, tá bom, gente? Porque eu gosto de ser uma pessoa agradável com os outros. É bom, né? É bom para nós e bom para os outros. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Por favor, eu peço que vocês orem. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu tô falando aqui, pode orar e perguntar para o Senhor que Ele vai te confirmar, tá bom? Porque é verdade o que eu tô dizendo. Então, eu desejo que todos fiquem bem, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês todos. E busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque daqui a pouco Jesus vai voltar e aí a gente não vai ter mais chance. Eu tô salva, glória a Deus. Mas se você está distante do Senhor, volte a ficar com o Senhor, tá bom? A paz do Senhor a todos, fique com Deus.